Olá, sejam bem-vindos para a nossa aula do EJA, nossa aula de Ciências Humanas. Então, meu nome é Gustavo Henrique e sou professor de vocês nessa parte aqui do quarto bimestre do módulo 1, unidade 2. Vamos para a aula. Vamos falar sobre a Revolução Russa. Nesse módulo, a Revolução Russa, que aconteceu em 1917, vai ter o surgimento devido a fatores que vão vir por conta da exploração que será feita principalmente na população de baixa renda daquele período. Então, vamos ter dois grandes fatores nessa revolução. O primeiro que é ocorrido em fevereiro e o segundo em outubro. A Revolução Russa ela é muito conhecida porque ela se baseia em ideias nacionalistas ali do socialismo. Nessa ideia de socialista no qual vamos ter a união do povo. O povo deve se unir e tomar assim o poder. Então, por isso o socialismo. Existia nessa ideia uma repartição desigual no qual a grande população dos trabalhadores sofria uma exploração para que uma burguesia acabasse tendo condições de vidas mais elevadas. E o governo, segundo essas ideias socialistas, para esse governo mudar, a população deveria assumir esse poder. Voltando aqui para o slide, temos uma imagem de um panfleto socialista que chamava o povo para a luta. Então vamos ter as seguintes causas da Revolução Russa. Na Rússia, durante o século XIX, havia uma grande falta de liberdade, ela era quase absoluta, essa falta de liberdade, reinava-se uma forte tensão social, já que grande parte da população ali passava necessidades, desde fome a questões de saúde, devido a essa grande concentração de terras também que ficavam na mão da nobreza e acabava tendo uma forma de exploração. Então a Rússia ela estava atrasada se fosse comparar com outros países ali da região europeia. A Rússia ainda mantinha um sistema de nobreza, enquanto outros países já estavam com o desenvolvimento do comércio, já estava com a questão de desenvolvimento de economia capitalista. A Rússia ela foi o último país a abolir o sistema de servidão em 1861 e muitos outros lugares já tinham abandonado o sistema de produção feudal, mas a Rússia ainda se mantinha nesse sistema. Então, a reforma agrária, ela é promovida pelo czar Alexandre II, no qual tem uma tentativa de trazer uma industrialização para a Rússia e controlar determinados focos de repercussão que estavam tendo ali na grande camada da população. Porém, vamos ter um regime czarista que vai reprimir essa oposição tanto através da polícia como da política, negando assim a participação dessa oposição de ter voz e poder. O próprio sistema de ensino vai ser controlado, a imprensa e os tribunais também pelo sistema czarista. Então milhares de pessoas eram enviadas ao exílio na Sibéria, numa região mais remota, condenadas por crimes políticos. Capitalistas e lafundiários vão ter um domínio sobre os trabalhadores urbanos e rurais, o que vai acrescentar ainda mais a ideia de oposição nessa população e também de exploração que eles estão tendo através desse sistema czarista. E o governo do czar Nicolau II, a Rússia, vai acelerar, como eu mencionei para vocês, o processo de industrialização da capital estrangeiro, utilizando capital, dinheiro estrangeiro. Os operários, então, eles vão se concentrar em Moscou e São Petersburgo. Apesar disso, vamos ter, mesmo eles se concentrando nessas regiões, tendo uma qualidade de vida muito abaixo do normal. E, como eu mencionei, muitos deles ainda vão passar por questões de necessidade, seja de fome, seja uma pobreza alarmante, seja a falta de infraestrutura para atender a necessidade dessas pessoas que estão ali trabalhando agora nesse sistema industrializado. Voltando aqui para o slide. A burguesia vai começar a se descontentar com o sistema de governo czarista, já que a nobreza ela está cada vez mais gastando para manter as suas regalias, e nisso os comerciantes burgueses não vão ser beneficiados nesse sistema de governo czarista e eles também vão começar a fazer parte da oposição. Então, o capital que antes estava concentrado nas mãos dos banqueiros e dos grandes empresários
não vai fornecer ou não vai ser redistribuído para os comerciantes. E a oposição, assim, vai cada vez mais crescer e nisso vamos ter um dos maiores partidos de oposição, que é o Partido Social Democrata, no qual vamos ter dois líderes, o Plekhanov e Lenin. Mais para frente, tanto Lenin como Plekhanov, eles vão ter ideias difundidas de como chegar ao poder e nisso o partido ele vai ter uma divisão. Nisso vamos ter os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques do partido, que eram a maioria, liderados pelo Lenin e defendiam a ideia revolucionária de luta armada para chegar ao poder. E os mencheviques, que eram uma minoria, lideradas pelo Plekhanov, defendiam a ideia evolucionista, que deveria se conquistar o poder através de um sistema de eleição. Aqui temos a imagem tanto do Lenin como do Georgy Plekhanov, líder dos mencheviques. A Revolução de 1917, ela vai ter os seguintes antecedentes. Em janeiro de 1905, vai ter um grupo de operários que vai fazer uma manifestação ao Palácio de Inverno de Petersburgo. Quando eles vão fazer essa manifestação, muitos dos guardas ali do czar vão acabar ficando com medo, achando que são revolucionários que estão tentando invadir e vai abrir fogo contra essa multidão. E lembrando, esse passeio era de forma pacifista, não era armado. Eles só iriam passar lá para fazer uma forma de tentar pressionar o governo para ouvir as demandas da sociedade. Mas os guardas acabam apontando os fuzis, atirando e matando várias pessoas e ferindo. Voltando aqui para o slide, vocês vão ver o seguinte cenário que ocorreu daquele período. Esse é o quadro que representa o massacre do Domingo Sangrento em São Petersburgo e ele vai ser um dos grandes motivos das revoltas começarem a acontecer. Então, diante dessa pressão revolucionária, o czar ele vai promulgar uma constituição que vai começar a permitir uma Duma, um parlamento, no qual vai ter uma participação dos sovietes. Sovietes é o Conselho Russo. Esse Conselho Russo ele é formado pelos operários, pelos soldados e camponeses que vão começar a organizar uma revolução. Porém, essa Constituição aí para a Duma, para o parlamento, é só uma forma, uma tentativa do governo ganhar tempo. Ainda em 1905 vai ter um outro problema. Os russos vão começar a perder a guerra russo-japonesa. A Rússia perde um conflito com o Japão e o Japão acaba conquistando determinados territórios e ilhas que antes eram dos russos. E durante a Primeira Guerra Mundial, a gente vai ver que a Rússia vai participar da Tríplice Entente, vai lutar contra a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Porém, nisso, o exército russo era despreparado, vai resultar em grandes derrotas e enfraquecimento econômico para o país. Nisso, em março de 1917, vai ter uma revolução, no qual vamos ter greves em São Petersburgo e uma rebelião dos camponeses. Nisso para-se tanto a produção da indústria como a produção ali as produções rurais em si, das plantações. Nisso, essa população revoltosa quer a abdicação do czar Nicolau II e que venha a ter um governo diferenciado. Nisso se instaura um governo provisório liderado pelo Kerensky. E sob pressão dos sovietes, daquele grupo que mencionamos antes, o governo vai conceder anistia ao Lenin e ao Trotsky, já que ambos eram principais representantes políticos e nisso, quando eles tinham a capacidade de viver em outro país para não serem presos ou mortos, acontecia também que as pessoas que foram presas por serem sovietes acabavam tendo essa anistia e acabavam sendo libertos da prisão. Então, nessas movimentações, nessas revoluções, acabava tendo essa luta pela tentativa de conseguir o poder e, assim, mudar aquele sistema governamental existente. Voltando aqui para o slide. Então, vamos ter um congresso que vai defender a seguinte citação: paz, terra e pão. Todo o poder aos sovietes. Isso aqui já representa um sistema de governo socialista, no qual
a população trabalhadora vai assumir o papel do Estado e vai se colocar nas posições de comando. Os bolcheviques vão começar a tomar o poder, vai ter uma redistribuição de terra aos camponeses em uma forma de estatização industrial, tanto das indústrias como dos bancos. Ou seja, a partir disso, as indústrias e os bancos vão pertencer ao próprio Estado que está sendo administrado ali pela área dos trabalhadores. Vamos ter as seguintes consequências da Revolução Russa. A Rússia ela vai se retirar da Primeira Guerra, do primeiro ato importante ali do governo, é quando ele retira a Rússia dessa guerra para conseguir ter um equilíbrio econômico e diminuir as perdas de pessoas devido às mortes. Em fevereiro de 1918, foi assinado o Tratado de Brest-Litovsk com as potências centrais, que determinava a entrega da Finlândia para os países bálticos, Polônia, Ucrânia, Bielorrússia, além do Império Otomano na região da Geórgia. Os primeiros anos do governo bolchevique foram tumultuados por uma intensa guerra civil que está acontecendo, que vai abalar a Rússia e vai ter o assassinato do czar Nicolau II e de sua família, assim evitando que tenha uma restauração daquele sistema czarista e monárquico, para que não venha a impedir uma nova forma de poder e política. E o Exército Vermelho, liderado pelo Leon Trotsky, derrotou o Exército Branco, assegurando o domínio dos bolcheviques. Lembrando, a economia ainda encontrava-se em frangalhos, com esses graves desafios. Precisava ter uma revitalização de confiança da nova política econômica, considerada como NEP, permitindo assim investimentos estrangeiros a empresas privadas. Inclusive, esse desenvolvimento dessa economia NEP vai ir contramão às ideias do socialismo, mas eles vão apoiar isso porque era algo necessário naquele período para conseguir driblar a crise que existia no país e também a fome ali. Voltando para o nosso slide, em 1922 vamos ter a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, que vai estabelecer a liderança, ou sobre a liderança do Lenin, né? E após a sua morte em 1924, vamos ter uma disputa de poder entre Trotsky e Stalin, resultando na ascensão do Stalin ao poder. E no regime do Stalin, a União Soviética experimentou uma forma de ditadura severa, mas também teve um crescimento econômico rápido. A partir disso, durante a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética vai se tornar um dos principais inimigos do eixo, o eixo que era Alemanha, Itália e Japão. Lembrando que a Alemanha, quando ela se encontrava no eixo, ela estava sobre um sistema de nazismo. E a Rússia, nesse período, vai se alinhar, né, aliando-se aos Estados Unidos e ao Reino Unido após o conflito da Segunda Potência Mundial. Agora vamos para a correção da atividade. Atividade 3. Os operários das fábricas e das usinas, assim como as tropas rebeldes, devem escolher sem demora seus representantes ao governo revolucionário provisório, que deve ser constituído sobre a guarda do povo revolucionário amontinado e do exército. Então, temos aqui uma parte do manifesto comunista. Esse manifesto ele é lançado em meio às tensões de 1917 ali na Rússia e revela a posição de quem? Dos bolcheviques. Lembrando, os bolcheviques ali que chamavam os operários a mobilizarem nos sovietes, a mobilizarem num sistema econômico. Então, o manifesto ele proclama que os operários e os soldados russos devem assumir o controle do governo de forma revolucionária. Então, essa é a atividade, a correção dela, terminamos por aqui. Terminamos também de ver sobre a Revolução Russa. Na próxima aula, damos continuidade com um novo conteúdo. Tchau, tchau.